organizadas. Uma área que, de certa forma, faz isso é o hipocampo. É uma parte que está lá no seu lobo temporal e é uma estrutura extremamente importante para a formação de novas memórias. Para vocês terem ideia, se o indivíduo tem uma lesão no hipocampo, ele perde a capacidade de fazer novas memórias e tem um fenômeno bem assim, extremamente incomum, que chama memória, uma amnésia anterógrada. Ele consegue lembrar de coisas passadas, mas ele não consegue lembrar de coisas novas. Seria mais ou menos o seguinte, ele lembra de toda a família dele. Aí se você se apresenta, eu sou o João, tudo bem? 1 minuto depois ele não sabe mais qual que era o seu nome, mas ele consegue resgatar coisas muito antigas. Vocês acham que vocês estão reconhecendo isso em vocês? Tem um filme, como se fosse a primeira vez, a menina... É mais ou menos isso. E isso depende muito dessa estrutura chamada hipocampo. Deixa eu ver o que ela tem. A memória, ela é o caminho que faz o impulso ou é a diferente do potencial do... A memória é uma mudança estrutural que acontece entre a comunicação de redes neuronais. É mais ou menos isso. Elas têm de sofrer uma alteração estrutural. E é mais ou menos o seguinte, na hora que você tem, por exemplo, tudo começa com a percepção, vai ficar mais claro isso quando a gente começar a entrar em sistema sensorial. Vocês vão entender como funciona essa informação, como começa a ser processada. Mas eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Existem áreas que fazem o processamento sensorial de vocês. Por exemplo, o professor está passando uma informação para vocês, via auditivo. Então, pelo som, vocês estão recebendo informações. E vocês têm a capacidade de guardar essas informações. Então, toda vez que o professor fala uma palavra, por exemplo, essa palavra vai ser processada por neurônios que são encarregados de processar o som no seu cérebro. Se essa informação ela é relevante, essa informação ela vai ser retransmitida para outras áreas do seu cérebro. E, portanto, você só vai ter a percepção e a compreensão daquilo que eu estou falando quando toda essa rede cerebral for recrutada. Porque ela vai dar sentido para aquilo que eu falo. Por exemplo, eu falar a palavra mãe. Mãe é uma palavra que tem muito sentido para a gente. Se eu falo a palavra mãe, vocês vão lembrar do nome da mãe, do rosto da mãe, que vocês eventualmente esqueceram do aniversário dela que foi ontem. E, enfim, uma infinidade de informações. Simplesmente através de uma palavra chamada mãe. Eu podia falar uma palavra pau. Pau tem pouco significado. Você pode lembrar pau faz por. Então, vejam só. Cada informação que eu estou passando é informação sensorial. Mas eu estou fazendo exercício com vocês. Vejam que essa informação sensorial é capaz de resgatar, parece que ela se conecta com outras informações. Não é verdade? Se eu falar nome namorado, eventualmente pode vir um caminhão de informações a partir que foi iniciado através disso. Então, pessoal, olhem só, boas ou ruins, né? A gente não está entrando no mérito, mas o que eu quero dizer é com isso. Começando com uma informação sensorial, ela se conecta com tantas outras áreas do seu cérebro que olhem só, quando essas comunicações entre a área que processa a informação auditiva, sonora, ela está fortalecida em algumas áreas, simplesmente falando uma palavra, vocês conseguem lembrar dessas informações. Então, como mãe. Mãe lembra de um monte de coisa relacionada à mãe. Mas por que eu lembro desse monte de coisa? Porque quando eu falo a palavra mãe, e o seu cérebro tenta dar sentido para a palavra mãe, invariavelmente vai vir um monte de informações relacionadas à mãe de vocês. Ou à mãe do colega, ou não sei quem. Tá? Mas você só precisa lembrar disso, porque esses neurônios que processam a informação auditiva, então a comunicação deles com essas áreas que têm as informações do rosto da mãe, do nome da mãe, da onde a mãe mora, se a mãe é chata, se a mãe é legal, enfim, essas comunicações estão fortalecidas. Tá? E isso vale para qualquer outras coisas. Pode ser assim, falar uma matéria X para vocês. Vocês vão lembrar das informações, vão começar a lembrar, porque vocês eventualmente têm essas sinapses fortalecidas. Então a memória, de novo, é uma mudança estrutural que se dá
entre a comunicação de um neurônio com o outro. Né? É óbvio que para a gente lembrar coisas complexas, como o rosto de uma pessoa, várias informações, não é um neurônio que muda. São milhares de neurônios que tem que mudar simultaneamente para que você consiga resgatar essa informação. Tá? E aquelas memórias que, demoram um tempinho de ficar pensando? Assim, tem várias coisas que vão de aquelas memórias que você não usa muito e, portanto, você tem que ficar resgatando elas, mas vai do seu estado até, se você está cansado ou não. Não sei se vocês, às vezes acontece de uma informação que estava na ponta da língua, de repente você tenta falar e não vai. Você vê que é um processo que tem que fluir naturalmente. Parece que quando você precisa da informação, você não precisa simplesmente resgatar ela de uma maneira muito, muito fácil. É diferente do computador, que você vai um search e já perde ali. Você depende muito de informação sensorial para resgatar a memória. Por isso que às vezes, olha, qual que é o telefone do Joãozinho? Aí você fala, putz, eu sei que é um telefone, mas eu não estou conseguindo lembrar. E aí de repente você passa, começa a ter aula, dá meia hora para dar um estalo no seu cérebro, você lembra claramente o telefone da pessoa. Por quê? Porque certamente ao longo desse período você foi processando informações e eventualmente alguma dessas informações sensoriais que você processou conseguiu acessar aquela informação que estava guardada através desse fortalecimento entre sinapses. Falando um pouquinho da formação de memória, veja pessoal, isso aqui eu podia ficar 2 aulas falando para vocês, aí que a gente teria uma noção mais clara. Então eu vou falar isso em 10, 15 minutos, tá? Então só para vocês terem uma ideia assim, simples, o que é a memória, que é um tipo de plasticidade sináptica, que é uma alteração sináptica, né? Que é um fortalecimento delas. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, já escutaram falar de uma doença que está relacionada com perda de memória? Alzheimer, né? Uma doença que está se tornando cada vez mais comum. Por que o Alzheimer está relacionado com perda de memória? Porque entre as estruturas que são as que sofrem primeiro com a doença de Alzheimer é o hipocampo. E se vocês conhecem uma pessoa com doença de Alzheimer, vocês vão ver que a primeira coisa que ela começa a perder é justamente a capacidade de resgatar memórias, fazer novas memórias. Desculpa, não resgatar as memórias anteriores. Fazer novas memórias. E aí, com o tempo, ela começa a ter outras perdas cognitivas. Aí ela começa a perder a capacidade de formar novas memórias. Aí ela começa a perder a capacidade de ter, por exemplo, interação social. E assim vai ali. Então o Alzheimer, é importante que vocês tenham a noção que não é uma doença que você só perde a memória. É que a perda de memória, a perda de capacidade de formação de novas memórias, que é uma função muito dependente do hipocampo, é uma das primeiras perdidas na doença de Alzheimer. Com o tempo você vai perdendo outras, inclusive a capacidade de resgatar memórias passadas. Tá? Então vai depender do grau da doença. Então, hipocampo é uma área que a gente vai falar pouco mais sobre ela, mas é uma área relacionada com formação de novas memórias. Tá? E é isso, aqui não tem relevância, nem vou explicar. Então, pessoal, vamos passar para a próxima aula, e aí as dúvidas a gente vai tirando aí.